fone, só porque eu controlo o áudio que sai para o rádio, Facebook. Estamos de volta com o Show da Tarde para você, nesta segunda-feira, dia 19 de setembro. Agora são 4 horas e 5 minutos e, conforme combinado, vamos ao nosso bate-papo com ela, Renata Schwartz, pós-graduanda em musicoterapia. Com certeza vai ser um bate-papo muito mais agradável e muito enriquecedor. Eu quero mais uma vez agradecer o carinho e a participação e você que está acompanhando aí, tá bom? Se vocês quiserem deixar os seus comentários no Facebook, nosso canal no YouTube, ou se preferirem deixar a sua mensagem através do nosso WhatsApp, anote aí o número, tá? 22, tá? DDD 22 para quem está fora de Italva ou fora do estado do Rio, né? DDD 22 99884 6322. 998846322. Lembrando que o nosso DDD é o 22, beleza? Vou colocar lá na tela para você que está aí pelo Facebook, pelo canal no YouTube, poder acompanhar. Bom, aí está nossa querida Renata Schwartz. Vou abrir agora o seu microfone. Renata, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio FM, em especial ao programa Show da Tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que será uma tarde bastante especial. Com certeza, com certeza. Bom, Renata, tem muita gente acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube. Eu quero deixar aqui já uma boa tarde para Ana Cláudia, depois eu vou falar de onde é, Jorge Flores. Essa pessoa aqui eu conheço pouco, tá? Kátia Vieira, conheço pouco. Tem também Luiz Carlos Soares de Carvalho Júnior, Rosalva Muniz. Então, olha só, vocês estão acompanhando aí, podem compartilhar o link. Se estiverem pelo Facebook, compartilhe a nossa live. Nosso bate-papo só está começando e deve se estender até às 5 da tarde. Então, você pode participar com a gente aqui. Vai ser um prazer ler a sua mensagem ou recebê-la, de repente, em áudio, se você assim o desejar fazer, através do nosso número, tá bom? 22 99884 6322. Agora sim, deixa eu mandar um beijo aqui, Renata, me dá licença só um minutinho para minha amada Amanda. Amanda é a minha namorada, minha digníssima, está lá em Campos também, está acompanhando a gente. Um beijo para você, amor, te amo, viu? Obrigado pelo seu retorno. Ela acompanhando me deu um toque aqui. Não está aparecendo isso, tá vendo? Ai de nós se não fossem vocês nas nossas vidas. Renata, boa tarde, agora sim. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Olha só, para quem não está acompanhando, para quem não está, para quem não é de Italva, melhor dizendo, não conhece você, você é bem conhecido aqui na nossa cidade, uma musicista, né, com um talento incrível, professora de música, mas para a gente começar, vamos fazer essa pergunta básica. Quem é Renata Schwartz? Fala um pouquinho para a gente da sua história, da sua família, como que a música teve entrada na sua vida, se você teve contato com a música desde cedo, ou se a música aconteceu um pouco mais tarde. Primeiro você fala quem é você, se apresenta para quem está acompanhando a gente, e na sequência você já fala como que a música chegou até você. Fique à vontade. Então, para quem não me conhece, eu nasci no Rio de Janeiro, na capital, mas eu costumo brincar que eu sou carioca, eu fui lá só para nascer mesmo. E aí, morei um tempo em São Gonçalo, depois eu fui para o Mato Grosso do Sul, acompanhando meu pai a trabalho, e aos 9 anos de idade, aos 8, né, quase 9, cheguei a Italva. Nós viemos para cá, aqui é a terra da avó Dila Schwartz, beijo vó, deve estar lá escutando. E aí
nós viemos para cá, minha mãe teve transferência de serviço, agora está aposentada, era bancária, e ela foi transferida para o antigo Banerje, onde hoje funciona Itaú. E nós viemos, né, para Italva, e é bem interessante que como que as coisas despertam desde bem pequeno, né, desde criança, como as coisas influenciam. Eu ganhei um pianinho do meu tio Paulinho, e quando eu ouvia as músicas na TV, eu falo que eu ficava batendo, né, que eu não tocava, eu ficava batendo no pianinho e sempre querendo saber fazer a coisa direito, que eu sabia que aquilo tava um barulho estranho, eu queria saber tocar. E então eu insistia muito para minha mãe me colocar na aula, demorou um certo tempo. Naquela época a música era bem elitizada, não era tão acessível como é hoje. E aí, depois de um certo tempo, eu comecei, né, a fazer aulas de piano, aos 10 anos de idade, aqui em Italva. E na adolescência comecei a me interessar também por regência, por estar no contexto eclesiástico, estar na igreja. Eu estou na Igreja Batista Central de Italva desde que cheguei, fui batizada aqui, fui batizado pelo saudoso pastor Jaci. E estou na Igreja Batista Central desde então. E aí, na adolescência, eu fiz aula de regência com a Rita, esposa do pastor Balcinei, muito querida também. E fui seguindo os meus cursos, né, de piano, teclado, aqui na cidade. Mas na juventude, eu prestei prova para o Conservatório Brasileiro de Música, que é o CBM, e concluí o curso técnico em música com especialização em piano. Fiz também o bacharel em música sacra, eu fui enviada pela igreja ao seminário, e atendendo, né, ao chamado do Senhor na minha vida, e concluí o curso de música sacra. Para quem não sabe, o curso bacharel em música sacra é o título que você precisa ter na Igreja Batista para você ser um ministro de música de fato. E daí eu já tinha o curso técnico, já estava trabalhando na área, onde eu estudei, comecei a dar aulas de instrumento também, fiz o curso de formação de professor, também nessa época eu tomei posse na prefeitura, no concurso público, que tinha uma vaga apenas, estudei bastante, minha irmã me ajudou bastante com a matemática, e a gente estudava, não tinha nada de online, de WhatsApp, era celular no Viva Voz, e noites estudando lá, todo o conteúdo que precisava, e graças a Deus consegui atingir esse primeiro lugar no concurso público do nosso município, e comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura, né, como professora de teclado e do coro infanto-juvenil da Prefeitura Municipal de Italva através da Secretaria de Cultura. Isso desde 2010. Mas eu ainda não tinha o curso superior de música reconhecido pelo MEC, né, um curso reconhecido nacionalmente. Então veio o curso para o IFE em Campos, o curso de licenciatura em música, e na época foi bem concorrido, foram cerca de 200 candidatos para 35 vagas. Eu consegui passar em quarto lugar, graças a Deus. E no ano passado, não, neste ano, eu colei grau neste ano. Algumas intempéries aconteceram aí nesse meio do caminho e eu tive que trancar a minha matrícula por alguns semestres por questão de saúde, mas retornei, concluí a licenciatura e agora estou cursando a pós em musicoterapia em Vila Velha, o nome da instituição é Sensupeg, né? E além de estar trabalhando na prefeitura, eu trabalho como diretora e professora no SEB Curso de Música, que funciona na Igreja Central, e também no Colégio Batista, né, no Centro Educacional Batista, do maternal 5º ano, e no momento também estou estagiando numa clínica em Itaperuna, CDH. Renata, bebe água, minha filha, que eu cansei só de ouvir esse currículo e essa história, primeiramente de como Deus tem honrado a sua vida em tudo aquilo que você se propõe a fazer e também do seu esforço, né?
porque Deus tem planos, né? Planos de paz e não de guerra. A palavra dele nos diz, planos de nos fazer prosperar, mas cabe a nós nos dedicarmos, irmos à luta, e você não brinque em serviço. Então, sim, fiquei feliz, não sabia de metade dessas coisas, por isso que eu digo que a rádio, às vezes, quando as pessoas participam aqui, elas passam, assim, uma outra imagem, assim, em que sentido? Como você tem conhecimento, que bagagem. Então eu fico muito feliz em saber que em Italva, assim, que você é um excelente profissional, a gente já sabe, né? Mas eu, Adilson, não sabia, e assim como eu, muitos com certeza não sabiam desse currículo, dessa bagagem toda. Então, assim, que bênção, que bênção. Fico feliz em saber que você passou por São Gonçalo, embora passou ainda novinha, né? Eu vim de lá, então, mas São Gonçalo é uma terra, já foi uma terra boa, hoje em dia o negócio está complicado. Mais, né? Especificamente em Alcântara, né? Foi onde eu dei meus primeiros passos, comecei a ir para a escola, foi por lá. Legal, legal demais. Bom, tá mais calma agora, Ana? Sim. Gente, para quem está acompanhando, e se só para descontrair, Ana tá tensa, não com o microfone, mas com as câmeras, então a gente brinca, a gente descontrai, justamente para deixar o convidado mais à vontade. Eu brinco, Renata, e digo que quem não pode ficar nervoso sou eu, porque se eu ficar nervoso, começar a gaguejar aqui, eu não posso, mas os convidados podem ficar nervosos, mas olha, você vai ver, é fácil, é prático, e daqui a pouco acaba. Rapidinho. Tranquilo. Bom, depois que você fala um pouquinho da sua história, agora eu quero te fazer e como a música, né, através do piano que você ganhou do seu tio, através desse instrumento, você ainda muito novinha, começou a brincar ali, então a gente entende que a sua vida foi toda musical, né? Sim. Mas a musicoterapia, antes de você falou que está fazendo após, né? Sim. Tá. Então, assim, o que é a musicoterapia e qual a sua função? Então, antes de falar sobre o que é a musicoterapia, né, por que eu cheguei na musicoterapia? Sim. Havia há uma demanda muito grande de crianças que chegam com o espectro autista na escola de música e chegam encaminhadas por profissionais de saúde. E a musicalização infantil, né, na escola de música, no colégio, contribui muito, né, especialmente para os portadores de TEA, de TDAH, entre outras patologias. Porém, para que esse desempenho seja completo, é necessária a musicoterapia, né? Porque é a área de saúde, e aí a gente vai deixar bem claro isso para vocês. Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem, a musicoterapia ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, né? Lá na década de 1940, primeiramente nos Estados Unidos e depois na Argentina. E aí, em relação às demais áreas de saúde que a gente conhece, ela é uma área mais nova, né? Poucas pessoas conhecem sobre musicoterapia ou têm, assim, consciência do que de fato seja. E no Brasil chegou aproximadamente na década de 70 e começou a se popularizar nas metrópoles na década de 80. Então vejam, né, como é recente. Se comparado às outras áreas da saúde, década de 80 é recente, é a minha década. A nossa. E o que é a musicoterapia? É a utilização da música e os seus elementos, como som, ritmo, melodia, harmonia, feita por um musicoterapeuta qualificado com um cliente, né, um paciente ou um grupo, em um processo para facilitar e promover a comunicação, e outros objetivos terapêuticos que sejam relevantes no sentido de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais, cognitivas, ou seja, nós vamos trabalhar na necessidade que aquele paciente demonstra. Por exemplo, se o paciente ele é não verbal, se ele precisa desenvolver a voz, né, que é algo comum entre os autistas, então nós vamos trabalhar nesse sentido.
Se o paciente for encaminhado por um fisioterapeuta que está com dificuldade na marcha, que é o que a gente chama de caminhar, né? Popularmente caminhar, dificuldade na marcha, então nós vamos trabalhar com a música, com o ritmo, nessa necessidade do paciente de caminhar, fazendo desse momento algo mais prazeroso, mais lúdico, e especialmente crianças. Eu falo muito em crianças porque é a área que eu mais trabalho, mas a musicoterapia todos podem ser atendidos por musicoterapeuta em qualquer idade. Sim, sim. Bom, bacana demais. E como você falou, muitas pessoas não conhecem. Eu não conhecia, né? Como eu te falei aqui em off, né? Assim que a gente começou a conversar sobre a sua participação, é que eu fui conhecendo um pouquinho, e hoje com certeza vou sair daqui sabendo muito mais, assim como muita gente que está acompanhando a sua participação. Você falou sobre idade, né? Que a musicoterapia pode ser aplicada para qualquer idade. Agora, quem pode fazer a musicoterapia? Então, algumas pessoas confundem, né, o que é de fato a musicoterapia, quem pode fazer musicoterapia. Algumas pessoas acham que professores de música são musicoterapeutas e não são duas áreas completamente diferentes. Então, para você ser um musicoterapeuta, você primeiro tem que ser graduado, né, tem que ter passado por uma faculdade ou bacharelado na área de saúde, ou na área de artes, ou área de humanas. Tem que ter um conhecimento musical prévio, e esse conhecimento musical ele é comprovado através de uma prova de aptidão, de habilidade, feita por algum profissional da faculdade onde você vai ingressar. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte, olha só. A gente vai chamar agora o nosso apoio cultural. Na volta, vamos continuar esse nosso bate-papo, né? Eu quero só começar a ler algumas mensagens aqui, que são bastantes, para a gente não deixar tudo para o final e depois a gente não conseguir ler. Eu vou começar por um amigo aqui, Alan Amaral. Você conhece esse aqui? Tá ligadinho? Tá ligadinho. Essa aí é fera. Esse é ligado no 220, é daí para mais. Não é à toa que trabalha com energia elétrica, né? Que é ligadão. Sim. É o melhor eletricista da cidade. Você quer falar quem é Alan? Você quer falar? Então. Vermelha. O Alan está na minha vida há 24 anos. Eu não sou tão velha assim não, tá, gente? É que Deus me abençoou que o primeiro namorado foi aquele que eu casei. Então, né? Nós estamos juntos aí há bastante tempo. 18 anos, bastante tempo, né? Fora 18 casados, 24 que estamos juntos, né? Desde que começamos a namorar. E estamos nessa batalha aí, ele sempre me apoiando na minha profissão, eu sempre apoiando na profissão dele, que também, embora não pareça, é bastante cansativa, não só fisicamente como mentalmente. Eu falo que ele é o médico da energia, e falta luz, começa todo mundo ligando lá para casa, aquela confusão, e não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, mas ele faz todo esforço para estar sempre presente com a família, com as nossas filhas. Ele é bênção de Deus. Maravilha. E Alan, como diria Joel, e gente! Olha só, algumas mensagens chegando aqui. A querida irmã Eva Gomes Silva, parabéns, Renata. O Luiz Carlos Soares de Carvalho Júnior, Eletrotec é top. A empresa, né? É cunhado. A querida Kátia Vieira dizendo aqui, parabenizamos a Renata pelo Dia do Musicoterapeuta, que foi comemorado no último dia 15 de setembro, né, na última sexta-feira. Isso, dia 15. Dia sexta, né? Eu ainda não posso receber os parabéns por não ser musicoterapeuta, mas estamos quase lá. Falta pouco. Falta pouco. Né? Heraldo Ribeiro, boa tarde, Adilson. Que currículo, hein? Deus a abençoe. Tá vendo também o irmão Heraldo aqui, parabenizando você por este currículo imenso, né? A Sueli Cruz Oliveira. Sueli, um abraço a você, o querido bebê. Ela é muito dedicada no que faz, procura ver sempre o melhor para o próximo. Tá com moral, hein, irmã? Glória a Deus.
Ó, daqui a pouquinho a gente vai ler aqui algumas mensagens, tá bom? O pessoal está deixando aqui. Tem gente lá de São Gonçalo, né? Tem os nossos irmãos também de Minas. Daqui a pouquinho a gente vai ler. Agora, pessoal, eu vou com um rápido apoio cultural. Enquanto isso, vai compartilhando a nossa live, você que está no Facebook. Estamos de volta com o nosso programa Show da Tarde para você. Agora são 4 horas e 32 minutos. Antes de convidar a Renata mais uma vez para o nosso bate-papo, você já está vendo a nossa convidada aí na sua tela. Eu quero só mandar um abraço aqui para os nossos amigos lá da City Pharma. Lembrando você que hoje, segunda-feira, tem promoção na City Pharma. Hoje é o dia da Segunda da Saúde. Todas as vitaminas com 15% de desconto. Vitaminas e antigripais com 15% de desconto. E tem uma promoção imperdível, sabe de quê? De vitamina C efervescente. Olha, nessa mudança de tempo, né, Renato? Tá calor, tá frio. Nada melhor do que ter aí uma vitamina C para qualquer coisa, viu? Qualquer eventualidade. Uma vitamina C efervescente sai por apenas R$ 14,49. E você vai levar 3 por apenas R$ 29,99. Então, é promoção de verdade. Tem ainda o Gripal C, caixa com 20 unidades por apenas 20 comprimidos, né, pessoal? Apenas R$ 9,99. Tem o xarope antialérgico genérico do Polaramine por apenas R$ 7,99. O Ostrasat D, combinação de cálcio com vitamina D, 60 comprimidos por apenas R$ 33,90. E tem o Natugerin para cansaço físico e mental com 50 cápsulas por apenas R$ 62,99. Então aproveite e passa lá na City Pharma. E hoje é dia da Segunda da Saúde. Todas as vitaminas e antigripais com 15% de desconto. Renata, mais tranquilo agora? Sim. Bom, deixa eu te fazer agora uma outra pergunta para a gente bater nesse papo. Você já falou para a gente um pouquinho da sua história, né? Toda a sua bagagem em relação à música e como a música entrou na sua vida. Você já falou para a gente o que é a musicoterapia e qual a sua função. Também já nos falou quem pode fazer musicoterapia. E agora eu queria saber de você quem pode aplicar, né? Quem aplica a musicoterapia? Então, quem pode aplicar a musicoterapia é só musicoterapeuta. Parece óbvio, né? O que eu estou dizendo. Mas, infelizmente, tem pessoas que se passam por musicoterapeuta pelo fato de serem músicos. E isso não é possível. Inclusive, existe canal para denúncia, né, de pessoas que exercem a função sem ter estudado para isso. Então, o musicoterapeuta, ele é um profissional que ele faz uma graduação, né, ou uma pós-graduação, com o objetivo de aplicar a música como um tratamento complementar às mais diversas condições. Então, é área de saúde, não é brincadeira, e não é qualquer pessoa que pode atuar, colocar uma plaquinha na frente de casa, numa portinha de comércio e falar que é musicoterapeuta. Investigue se, antes de começar, né, ser atendido, procure saber se realmente esse profissional, de fato, né, tem essa formação. Maravilha, maravilha. Então, quem aplica a musicoterapia é o musicoterapeuta. E fora disso, está errado, né, Renata? Com certeza. E me diz uma coisa, Renata. Existe aí uma questão que as pessoas às vezes pensam que aqueles músicos que tocam no hospital, em hospitais, melhor dizendo, são musicoterapeutas, mas não são, né? Eu queria que você falasse pra gente por qual motivo, por que os músicos que tocam em hospitais, por exemplo, não podem ser chamados de musicoterapeutas? Pode até existir algum musicoterapeuta formado que está lá trabalhando no hospital, porque existe a musicoterapia hospitalar. Mas isso não quer dizer que todos os músicos que têm autorização para entrar no hospital, a gente conhece, por exemplo, é muito famoso os Doutores da Alegria, né? São pessoas que vão na área de oncologia, ajudar as crianças, alegrar, cantar, dançar. E é muito válido, isso é muito bom. Mas não significa que a pessoa está dentro do hospital
tocando ou cantando, isso não quer dizer que ela é um musicoterapeuta. Se a pessoa não tem a formação acadêmica, porque a partir dos estudos da musicoterapia, o profissional ele vai aprender, dentre outras coisas, uma palavra que é um pouquinho difícil, mas com exemplo vocês vão entender bem, que é iatrogenia. Então, o ser humano ele pode sofrer com efeito iatrogênico. Então, o que é isso? Cada um de nós, né, nós temos uma identidade, a gente chama de ISO, né, mas eu vou trazer para vocês na linguagem que vocês possam entender melhor, que é a identidade sonora. Ou seja, é aquele tipo de som que mexe com você. É aquela música que ficou marcada. É a música da minha infância, é a música da minha juventude, é a música que me faz lembrar a minha namorada. Então, e também tem aquelas músicas dos momentos negativos. Essa música foi a que tocou no enterro de um amigo, no enterro de um parente, e toda vez que eu lembro me dá uma sensação ruim, né? Essa foi a música de quando eu me separei da minha esposa e era a nossa música preferida, e desde então foi a música que mais me causa sensações ruins. Então, às vezes, o que pode acontecer? Na tentativa de melhorar o quadro de um paciente que está em coma, por exemplo. Sim. Nós sabemos que um paciente em coma, na maioria das vezes, ele está escutando, mas nem sempre consegue verbalizar. Tanto é que a gente sempre ouve casos de pessoas que perguntam e respondem piscando, né? Pisca uma para sim, duas para não. Então, assim, ele está ouvindo, né? Em vários casos o paciente ouve. Então, é possível que uma pessoa, na melhor das intenções, chegue em um paciente de um caso mais grave, por exemplo, e que aquela música que para você é maravilhosa, né, e que você acha que a princípio vai ajudar aquele paciente, na verdade pode causar um efeito contrário. Porque a música ela pode fazer parte do repertório de canções que trazem recordações ruins ao paciente. E dependendo do grau de dificuldade que aquele paciente esteja passando, isso pode alterar o humor, isso pode deixá-lo nervoso, pode alterar a pressão arterial e trazer uma série de malefícios, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, principalmente quando o paciente não tem como responder, né, verbalmente ou sinalizar que aquilo está sendo positivo ou não para ele. Então, os musicoterapeutas, né, em sua formação, eles passam por tudo isso, por todo esse aprendizado para fazer a coisa da maneira certa. A gente faz anamnese com a família, a gente procura saber o que está na história daquela pessoa como efeito positivo, como efeito negativo. Eu vou dar um exemplo. Sim. Aconteceu comigo. Eu fui fazer eu acho que foi ressonância, aquela máquina, né, que a gente entra e é muito barulhenta. Sim. E daí, eu já fiz várias ressonâncias, né, por questões de saúde. E aí, aquele barulho incomoda, é muito alto. E teve um lugar que eu fui fazer, e aí eles me deram um fone. E falaram assim, coloca o fone aí para o efeito do barulho não ser tão ruim para você. E ligaram uma rádio aleatória. E tava tocando um estilo assim que eu não curto nada, que me incomoda bastante pelo fato de tudo que eu já estudei, eu ouço a música de uma forma um pouco diferente, às vezes analisando a cadência, as notas, o ritmo, a melodia, a letra, são tantas coisas envolvidas e para mim isso é muito forte. Isso em mim é muito forte. Então aquele fone de ouvido, para mim, eu não via a hora de acabar o exame, não era por causa do barulho da máquina, não, era por causa daquela rádio que eu fui obrigada a ouvir. Eu não tinha escolha, colocaram aquele fone, eu não podia me mexer, né? Então aquilo foi um efeito péssimo, eu preferi o barulho da máquina, com certeza. Então essa é uma das questões pelas quais nós temos que ter cuidado na execução dessa profissão. Maravilha, maravilha. Então fica aí, né, mais uma vez explicado isso, embora possa haver dentre os músicos que atuam, né, dentro dos hospitais e que até fazem um trabalho bacana, né? Sim, sim.
mas que não é porque estão lá que todos podem ser musicoterapeutas ou podem ser qualificados como tais. Até por essa questão. Não é só colocar uma música para alguém ouvir, né? Envolve muito mais conhecimento, envolve uma preparação. Então, assim, é muito bacana as pessoas conhecerem, para que, até quando forem procurar, quando houver a necessidade, alguma indicação, né, elas possam ir para quem realmente vai oferecer o serviço que elas precisam, o atendimento, melhor dizendo, que elas precisam. Bom, como é a atuação dos profissionais de musicoterapia? Conta aí pra gente. Então, o musicoterapeuta ele utiliza instrumentos musicais, utiliza-se da voz e até mesmo de ruídos, em várias patologias, né, que podem ser tratadas. Eu estou estagiando, como falei no começo, e hoje um paciente que estava sendo atendido pela fono, né, pela fonoaudióloga em Itaperuna, acabei de chegar de lá, e o paciente, uma criança, não estava muito receptiva ao tratamento, estava se escondendo pela sala, não queria muito barulho, não queria interagir, e aí ele estava brincando, a fono colocou ele numa bacia e aí estava fazendo o trabalho dela lá, mostrando e as cores e isso, o bichinho, para tentar estimular a fala, o diálogo, a troca. E aí ele estava um pouco desanimado, e como eu estou na parte da coatuação, que é aquele momento do estágio em que eu posso ajudar, né, o profissional da saúde, então eu comecei a intervir e peguei aquela bacia e comecei a sacudir para lá e para cá, e estava cheio de brinquedinho dentro, e começou a fazer um barulhinho engraçado, e aí aquilo chamou a atenção, e ele começou a sorrir, começou a ter uma troca, né, a interagir com a gente, comigo e com a fono que estávamos na sala. Então, assim, a gente vê como que o som, né, seja de forma instrumental, seja voz, seja ruídos, como que pode ajudar, principalmente a saúde mental, né, ela no setor privado, no setor público, né, pode ajudar muito no desenvolvimento infantil, também dos adultos, distúrbio de fala, de audição, reabilitação neuromotora, pode auxiliar na área hospitalar, organizacional, que são as empresas, né, que contratam, grandes cidades contratam bastante os profissionais de musicoterapia para auxiliar na empresa, até mesmo na contratação de novos funcionários, setor de RH, gerontologia, né, aqueles que trabalham com idosos, asilos, e outras áreas, né? Tem gente que acha assim, que é só uma coisa. A musicoterapeuta é para ajudar no tratamento de criança autista. Não, existem inúmeras possibilidades. Só que cada profissional vai se identificar, né, em uma das áreas, provavelmente, e se especializar nela. Então, o trabalho ele pode ser desenvolvido de forma individual, como hoje estava esse paciente, né, essa criança, e também pode ser feita em grupos, né, por exemplo, em asilos, orfanatos, pode ser feita em setores públicos, né, de saúde mental, pode ser feito com a família, pode ser feito em instituição, né, então existe uma gama muito grande de áreas de atuação para esse profissional musicoterapeuta. Maravilha. Está sendo muito enriquecedor, viu? Tenha certeza disso, e é o que o pessoal está comentando aqui. Agora vamos para mais uma pergunta antes do nosso apoio cultural. Como que essa musicoterapia age no cérebro? Conta aí pra gente. Então, gente, nós sabemos que a música, ela ajuda, né? Todos nós que temos formação cristã, conhecemos a história de Davi e Saul, né? Alguns brincam que ali foi a primeira sessão de musicoterapia. Davi, na sua formação lá da sua faculdade de musicoterapia, ele tocou para o rei Saul, né? E o rei Saul que chamou, ele precisava de ajuda. E ele sabia que a música iria
ajudá-lo, né? Mas com o tempo, né, não ficou só no eu acho que vai ajudar, eu acho que é legal, né? Hoje não é eu acho, hoje é ciência, hoje é estudo, hoje é comprovação científica. Então, como que a música age no cérebro? O cérebro, ele faz sinapses, que são espécies de conexões entre os neurônios. Então, quando a gente ouve uma música, é como se fosse que os neurônios acordassem, inclusive liberando hormônios no nosso corpo. E a musicoterapia, né, a música ela vai atingir várias regiões do cérebro. E uma delas é o hipotálamo, que regula a temperatura, vontade de comer, o estado de ânimo. Vai afetar também o tálamo, que é responsável por interpretar as informações dos sentidos. Vai ativar também o hipocampo, que guarda a memória, e regiões associadas a funções cognitivas. Então, a música ela vai muito além do que a gente possa imaginar. Não é à toa que quando você vai no supermercado, com boas estratégias de marketing, você vai no shopping, numa loja, eles não colocam uma música triste, desanimada. É aquela música que empolga, que você esquece as dívidas, esquece que a fatura vai vir e empolga lá, comprando. Então, tem toda uma ação no cérebro que essa música está causando, né? E interessante que uma das doenças que tem sido muito comuns nos nossos dias, né, que tem aumentado muito, são pessoas com Alzheimer. E mesmo as pessoas com Alzheimer, a memória, essa parte do cérebro que guarda a música, faz com que não seja afetado, mesmo no caso de Alzheimer. Aquela pessoa que não consegue lembrar que do seu lado está sentado o seu filho, que na sua frente está a sua esposa, a memória assim zera. Se você colocar uma música do tempo que ele era mais novo, ele vai se lembrar, pode inclusive cantar junto. Existem vídeos, existem filmes, existem várias comprovações disso. Tem um vídeo muito famoso de uma bailarina que estava com Alzheimer, e ao ouvir a música que ela dançava na juventude, ela começa a repetir os movimentos se não me engano, do Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Então, é incrível como que a música fica. Tudo vai na memória de quem tem Alzheimer, mas a música fica. Então, a doença, essa doença tão triste, tão terrível, que afeta o cérebro de uma forma enorme, mas naquele cantinho da música, lá, não é afetado. É incrível como que, de fato, né, comprovações científicas mostram que a música ela age no cérebro de uma forma extraordinária, né? Nós temos vários exemplos, atividade física com música, né? Quantas coisas as pessoas fazem com música e como que auxilia, como que ajuda. Então, assim, eu não tenho nenhum conhecimento técnico sobre essas questões, mas eu sei a importância e a relevância da música, né? Eu costumo praticar os meus exercícios físicos às 6 horas da manhã. Eu acordo um pouco mais cedo, e aí eu aprendi em alguns cursos, mais na questão de oratória, não nessas questões de musicoterapia, mas a gente falava um pouco sobre a importância de você acordar, ouvir uma música legal, seja uma música espiritual, religiosa, ou uma música que te agrade, que te faça acordar animado, que te traga coisas boas, né? E como isso é bacana, como isso é legal. E no fone de ouvido eu acabo colocando também músicas, e às vezes assim, nem são músicas agitadas, músicas eletrônicas, mas como a gente disse, são as músicas da vibe do dia. Hoje eu acordei ouvindo isso aqui, eu gosto muito de chorinho, eu gosto muito de Tom Jobim, aquelas coisas assim, de bossa nova, né, como um todo. E às vezes eu pego canções do Arco da Velha e estou ali ouvindo, né, e o pessoal fala, rapaz, não é que pode, não é possível que você... não é da minha época, mas são músicas que me fazem bem. Então, mesmo que sem um conhecimento técnico, eu sei o quanto a música é importante. E às vezes a pessoa olha lá, um cara sério, 6 horas da manhã,
acho que eu estou ouvindo um hip hop, que eu estou ouvindo uma música eletrônica e eu estou, às vezes eu estou insensato destino, porque coisa. Bom, vamos para o apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta para o nosso último bloco, tá? Não falei. Quando você começasse a ficar mais à vontade, a gente iria encerrar. Vamos de apoio cultural rapidinho, pessoal. Agora são 4h51. Na volta, a gente vai aqui para o nosso último bloco, né, agradecendo mais uma vez a audiência de todos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Jeremias Pereira. Ô, Gerê! Um abraço. Transmito também o nosso abraço à querida Renata Soares aqui conosco. Mas antes de trazê-la mais uma vez para o nosso bate-papo, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos amigos do Supermercado Costi, que hoje tem promoção, hein? Hoje é dia da segunda básica. Pode falar. Citar. Ai, gente, vamos continuar o nosso bate-papo. Então, nosso último bloco, então vamos aproveitar bastante. Agora eu quero saber de você uma coisa, Renata. Vamos colocar aqui maravilha. Como que a musicoterapia pode ajudar as pessoas com autismo, né, que é um transtorno que tem crescido muito na atualidade? Então, quanto ao TEA, né, que a gente chama o transtorno do espectro autista, os estudos mostram que a musicoterapia é um método muito eficaz, né, com efeitos profundos sobre a melhoria das habilidades com as pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. E geralmente o paciente ele faz de 1 a 2 sessões por semana e essas sessões têm duração de 30 a 40 minutos em média. E entre os diversos benefícios que a musicoterapia pode promover, né, nestes indivíduos estão a diminuição do estresse, a melhoria da expressão, a melhora na comunicação, interação, na linguagem, na percepção, sociabilidade, ou seja, tudo que um autista precisa, né, de desenvolver, né, que geralmente os autistas são mais reservados, né, não gostam de estar em grupos, então a musicoterapia vai ajudar nessa socialização, na sua expressão e tudo aquilo que for a demanda do paciente, porque a gente não pode rotular, né, as pessoas como se tivesse escrito na roupa dela, autismo, autista, né? Cada um é de um jeito, cada paciente é uma paciente, cada um tem a sua demanda, né? A gente tem visto aí, e tá na moda, né? Tá muito em alta as séries com personagens autistas, né? E aí nós vemos, tem uma série que fala sobre a história de uma advogada, tem uma série que fala sobre um médico autista, né? Como que eles são realistas, como que eles levam geralmente o que é dito ao pé da letra, né? Não tem freio no que diz, né, no sentido de não entender que algo, pela grande sinceridade da pessoa, algo pode ferir o outro. Então são questões de viver em sociedade, são coisas que são trabalhadas, mas cada um na sua especificidade, de acordo com a necessidade do paciente que é trabalhado. E especialmente na infância. Na infância, quando é detectado, né, ainda nos primeiros anos de vida, quanto mais cedo detectado, mais fácil é de se conseguir bons resultados para que essa criança se desenvolva. Entendi. Muito bacana mesmo. E qual a diferença, né, entre a musicoterapia e a musicalização? Então, essa é uma das questões que eu mais explico para as pessoas no dia a dia, ou até no WhatsApp, quando alguém me procura, alguma rede social, porque às vezes ouviu falar que música é bom, ou às vezes o próprio médico, alguém da área de saúde, o neuro, encaminha e fala, olha, coloca seu filho, né, na música. Às vezes até o profissional da saúde não tem tanto conhecimento e fala, coloca na música. E aí não especifica se é uma escola de música, se é numa musicoterapia.
E aí, o que eu quero deixar bem claro, que são duas áreas diferentes. A musicalização infantil, ela é trabalhada por um professor de música, licenciado. Eu, por exemplo, eu sou professora de musicalização infantil, né? Eu tive formação para isso. Nós trabalhamos com crianças ali na escola de música, na igreja. Tenho alunos TEA, né, que tem se desenvolvido bastante. A música tem colaborado, sim, mas não no sentido terapêutico, né? Tem auxiliado, mas o foco do trabalho do professor de musicalização é ensinar música, é trabalhar uma iniciação para que, quando ele escolher que instrumento quer se especializar, ou se quer especializar na voz, fazer aula de canto, então ele vai ter um preparo melhor, vai ter noções maiores de ritmo, de harmonia, né, dentre outras coisas. Claro, na musicalização vai ajudar na socialização, sim, vai ajudar na interação, em diversas coisas, vai auxiliar, não que não seja válida a musicalização. Porém, o indicado para o tratamento, né, como tratamento, aí é musicoterapia, aí é a área de saúde. Então, é outro setor, né? Eu até mandei fazer, e tenho lá na clínica, eu uso um jaleco, e aí eles falaram, não vem de branco, por favor, porque a maioria dos pacientes são crianças. E tem as pessoas que tem até um nome, eu acho que é síndrome do jaleco branco, alguma coisa assim, porque acha que quando vê uma pessoa de branco, acha que a criança geralmente associa vacina, acha que vai tomar uma injeção e já começa a chorar. Então, o meu jaleco, por exemplo, ele é cheio de figurinhas de música, eu tenho um jaleco verde, eu tenho um jaleco branco. Então, assim, a gente procura envolver, né, a criança ou o paciente, né? E tendo sempre em mente que a musicalização, a finalidade é desenvolver conhecimento musical, né? É escola de música. E musicoterapia é outra coisa. Aí a musicoterapia é propósito terapêutico, é saúde, área de saúde. Entendi. Poxa, muito bacana mesmo, assim, muito esclarecedor, como as pessoas têm comentado aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ler um pouco desses comentários, né? Vamos ler todos, aí você fica à vontade para mandar beijos, abraços, conforme você queira fazer. Bom, então está explicada a diferença entre a musicoterapia e a musicalização. E a última pergunta, né, de forma assim, até já triste, né, porque seria bom continuar esse bate-papo, mas fica aí, você está uma pós-graduanda, e quando for pós-graduado, você volta aqui para falar, para contar, que agora você já pode receber aí essas pessoas, os pacientes, para você fazer os atendimentos. E a partir de quando, Renata? A partir de quando as pessoas já poderão te contactar para atendimentos na área da musicoterapia? Então, na pós-graduação nós temos algumas fases, né? Primeiro são as disciplinas, que são a primeira parte que eu já fiz. São as disciplinas que nós estudamos com os nossos professores, que geralmente são mestres em musicoterapia, doutores em musicoterapia. E depois a gente vai para a parte do estágio, que é a que eu estou atualmente. E o estágio ele passa por 3 fases. A primeira é a observação, que eu acompanho um profissional de saúde, na área que, especialmente na área que eu pretendo trabalhar, né? Então, como eu pretendo trabalhar com crianças, eu tenho crianças e adolescentes, eu tenho acompanhado profissionais nessa área, né? E como não temos musicoterapeutas por perto, eu tenho acompanhado outros tipos de profissionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional. Então eu tenho visto o trabalho deles e qual a demanda, qual a necessidade, onde que a musicoterapia pode entrar auxiliando esses pacientes. E aí vem a coatuação, né, onde eu contei para vocês que eu já posso ajudar, né, chegar, me aproximar do paciente, intervindo, né, às vezes, mas não tomando a frente daquele momento. E a última fase, que está próximo, que é o mês que vem, é onde eu vou
de fato, atuar, mas ainda sob, vamos dizer, uma vigilância, com uma atenção dos profissionais da clínica. Eu vou começar a atender 5 pacientes que serão selecionados dentro da clínica onde eu faço o estágio, e eles terão 10 atendimentos, uma sequência de 10 atendimentos para acompanhar, né, a evolução, e até para a própria instituição, para a própria faculdade e a clínica avaliar como foi o meu desenvolvimento nesse estágio. Após o estágio tem o famoso TCC, né, onde eu tenho que apresentar o trabalho de conclusão de curso, e aí após o trabalho de conclusão de curso, diploma na mão, aí sim pode começar a atuar. Eu acredito que isso chegue em março, abril do ano que vem, mais ou menos, até que passe por todas essas fases. E aí, após a formação, né, o musicoterapeuta ele tem a opção de abrir o seu próprio setting. Geralmente se fala consultório, mas em musicoterapia a gente fala setting terapêutico. Ou se não, ele pode atuar, né, em alguma dessas várias áreas que eu já citei, ou em clínicas. A minha intenção no momento é atuar nessa clínica que eu já tenho trabalhado o estágio, tenho feito o estágio em Itaperuna, diante daquilo que é a minha expectativa, que é trabalhar num grupo, né, de pessoas que estão todas em prol do paciente, uma equipe multidisciplinar que vai auxiliar o paciente no que ele necessita. Mas não poderia deixar também de abrir um espaço na agenda para os meus conterrâneos, né? Eu me sinto muito mais itaúvense do que carioca, porque eu cresci aqui, e eu pretendo sim atender aqui na nossa cidade. Já temos uma conversa com a dona de uma clínica, né? Mas por enquanto é uma conversa, mas eu pretendo sim abrir horário na agenda para atender no nosso município. Maravilha, maravilha então, Renata. Bom, antes da gente partir aqui para os agradecimentos e considerações finais, eu quero ler aqui algumas mensagens e aí você esteja à vontade para comentar, quiser mandar abraço, enfim, da forma que você preferir, tá bom? Clenilson Fernandes aqui mandando um boa tarde. Esse aqui, não sei se você vai conhecer, Thalissa Schwartz. Essa é minha prima, quem sabe um dia cadê, meu Deus do céu? Essa é minha prima. Quem sabe um dia nos esbarremos no corredor de algum hospital. Poxa, que bacana, ele está se formando em enfermagem. Então, primo, te amo muito, você é muito querido, mas a área hospitalar definitivamente não é para prima aqui. Eu tenho bastante dificuldade com a área hospitalar, provavelmente ficarei pelas clínicas. Maravilha. Ele também diz aqui: Renata, você tem que trabalhar o rock and roll com seus pacientes. Uhul! A galera fica já. Que ligadona. Se for isso, se for a identidade sonora da pessoa, é rock and roll na veia. Não tem por que não trabalhar. Aí Thalissa fica doida. Vamos lá então, a nossa querida irmã Eva Gomes Silva. Desejo muito sucesso para você, Renata. Obrigada, irmã Eva. Você é benção. Ela aqui, o Yuri Flores, parabéns, prima. Valeu. Esse é roqueiro também. Roqueiro, psicólogo. É gente boa. Gente boa. Rosalva Muniz, em algum momento do nosso bate-papo, se a memória não falha, quando você explicava a diferença entre musicoterapia e musicalização, e ela disse aqui exatamente isso, né? Sim. Rosalva Muniz Rosa. Também tem aqui Sueli Oliveira. Lembro-me quando minha mãe estava doente. Renata cantava para ela e ela amava. Que gracinha. A Regina... Meu Deus, agora o sobrenome. Regina Vaiante? Vaiante. Mamãe? É sua mãe? É outro sobrenome alemão. É porque se eu for usar meu sobrenome, ela briga comigo que eu não uso Vaiante. Você acredita nisso? E qual é o seu sobrenome? Ela fala assim, só usa o sobrenome do seu pai. Eu falei assim, mãe, mas eu não tenho parente aqui. Meus parentes aqui são os Schwartz, e são os mais conhecidos, então
A gente acaba usando mais o Schwartz, mas tem o Vaiante, que é a origem alemã também, e tem Faria Amaral. É Renata, Vaiante, Schwartz, Faria Amaral. É muito nome para uma pessoa só. Então, deixa o Schwartz, que já é o bastante. Inclusive, falar em Vaiante, o meu avô se chamava Lurico Vaiante, o pai da minha mãe, meu falecido avô, e a gente estava falando aqui sobre a questão da memória. Quando ele estava perto de falecer, ele já estava esquecendo muita coisa, né? E aquela fase difícil, mas olha como são as coisas. Ele começou falando alemão. Olha aí. Ele começou conversando com a gente em alemão, assim. Nessa época eu devia ter uns 17 anos. Eu ficava assim, gente, o meu avô, ele ouvia o meu bisavô, se eu não me engano, falando alemão. Acho que ele chegou a ir pra guerra, alguma coisa assim. E ele chegou a falar um pouco de alemão e já próximo da morte dele ele começou falando alemão e a gente ficava, não estou entendendo, né? Então como que a memória antiga ela, né, tá presente nas pessoas idosas. A nossa mente é um mistério. É um mistério. Continuando aqui, então a sua mamãe, Regina, Regina Vaiante, diz aqui, parabéns, Renata, você é muito dedicada, tudo que faz é com muito amor, Deus te abençoe. Obrigado mãe, meu pai também, meu pai ele vai ouvir depois, se ele estiver ouvindo agora ele vai assistir depois. Seu Raul Schwartz. Ele é o Schwartz, filho da Gila Schwartz. Ok, sim. Tem aqui também a Lília Monteiro. Parabéns para a amiga Renata. Estamos juntas nesta caminhada. Minha parceira de Vila Velha. Eu falo que ela é minha taxista, minha chofer. Eu brinco com ela, zoeira. A gente vai sempre... Nós vamos sempre juntas aos congressos. Ela é ministra de música lá em São Fidélis, pessoa super competente, esposa do pastor Denis, e ela está cursando juntamente comigo a pós-graduação, musicoterapia. E só para falar com vocês, né, uma curiosidade, na nossa região praticamente não temos, né, musicoterapeutas. Então eu acredito que ela seja a primeira estudante de musicoterapia em São Fidélis. Aqui em Italva eu acredito que só eu esteja fazendo, não tenho conhecimento se mais alguém faz. Tem uma colega de Cardoso que está começando a fazer. Então, assim, na nossa região é tudo muito novo, né? O interior demora um pouco mais chegar as coisas, mas são pessoas maravilhosas e a gente, com certeza, vai querer sempre incentivar os mais novos a fazer o mesmo e trazer mais profissionais para a nossa região. Maravilha. Vamos seguir. A sua mãe, só para fazer aqui, ela disse assim, seu pai está assistindo agora. Olha! Que bom, beijo, pai. Meu pai com certo instrumento, toda hora, ele já olha pra mim de lado quando eu venho com uma sacolinha. Uma hora é o instrumento da musicalização que quebrou, outra hora é o sino que arrancou o negócio lá no meio. Aí o pai dá um jeitinho aqui com Durepox, pai dá um jeitinho aqui com um Super Bonder, cola esse instrumento pra mim, pelo amor de Deus, que estragou. Recorta essas madeirinhas que eu quero fazer um dominó, eu quero fazer um joguinho. E ele tá lá sempre pra me atender. Aqui, vamos lá. Tem mensagem rapidinho aqui. Ana Cristina Correia, boa tarde, parabéns, Renata. Também tem aqui a querida Kátia Vieira, ela já falou aqui, né? Amiga. E ela diz assim, olha, é verdade essa questão da memória musical em pacientes acometidos por Alzheimer. Vivenciamos isso de perto. Sim. Querido irmão Otávio. Sim, ela passou por isso com o pai e ela sabe, ela fala com propriedade. Sim. Vamos lá então, querida Cássia, um abraço, né, para essa irmã abençoada. A Jocely Amaral disse aqui, açúcar para criança. Não entendi não, Então... Foi em algum momento da sua participação, de repente alguma pergunta que você respondeu e ela mencionou aqui. Não sei em que momento, não. Agora já foi. Odileia Carvalho, acho que é isso mesmo. Que bom te ver, parabéns, Renata, sua prima Odileia de São Paulo. Nossa, quanto tempo!
O pessoal tá Muito participando. tempo, tá mesmo. Ó, mamãe divulgadora, grupo da família, ela sai colocando link pra tudo que é canto. Mas isso aí não existe, isso é bom. Isso aí, bom. chegou em São Paulo. Tá vendo? Olha, a Rádio Oásis aí. Luiz Carlos Soares de Carvalho Júnior, assim, interessante essa nossa relação afetiva com a música. Sim, sim. A Jocely disse que boa tarde, Deus abençoe, Renata. Agora sim, agora eu entendi o que ela quis dizer aqui, ela estava complementando. Boa tarde, Deus abençoe. Renata tem açúcar para com as crianças. As crianças gostam de que você, legal. né? Eu Renata amo está crianças. para as crianças, tal qual o açúcar para o nosso paladar. Gente, que fofo. A Sueli dizendo aqui, muito esclarecedor. A gente já havia lido esse comentário. Rosalba Muniz também, parabéns, Renata. Deus continue abençoando sua vida. Taulice Soares dizendo aqui, isso aqui a gente já leu também, né? Essa é minha prima, quem sabe um dia iremos nos esbarrar nos hospitais. Não vai falar, não. A Neide Marinho da Silveira, Renata é esforçada, merece muitas vitórias, Deus continue te abençoando. Prima, beijo, prima. Ana Cláudia Ribeiro Lourenço, oi tia Renata. É a mãe da minha aluna. Trabalha comigo na cultura também, gente boa. Ela diz aqui, Ana Cláudia Cruz manda um beijo, Deus te abençoe. Valeu, Ana. Vamos lá, os comentários estão chegando. Esse aqui eu já li. Renata, o Ministério da Saúde inclui a musicoterapia como prática de terapias complementares no SUS. Na prática, como está a inserção da musicoterapia no contexto da saúde pública? É uma pergunta que ele faz, é o Luiz Carlos Soares de Carvalho Júnior. Sim. Renata, a musicoterapia, o Ministério da Saúde inclui a musicoterapia como prática de terapias complementares no SUS. Na prática, como está a inserção da musicoterapia no contexto da saúde pública? Então, o que acontece? Existem musicoterapeutas atuando principalmente em CAPS, né? É muito comum acontecer. A questão é que não tem havido a quantidade de profissionais formados para atender essa demanda. Então, às vezes, existem concursos e ninguém se inscreve, ou se inscrevem poucos, ou não tem o suficiente, né? E mesmo sabendo de toda essa importância, ainda tem uma lei que está tramitando, que ainda não concluiu, de reconhecer a musicoterapia como profissão. Está quase lá. Está quase sendo aprovada, mas ainda não, né, concluiu esse processo que está tramitando da musicoterapia como profissão. E, de fato, o SUS, né, as clínicas particulares, todos já reconhecem, as pessoas da saúde já reconhecem a musicoterapia. O que está faltando são profissionais qualificados, na maioria das vezes, especialmente no interior. Nas metrópoles ainda existem mais pessoas formadas, mas mesmo assim não é tão grande, né? Mas aqueles que têm feito trabalho, têm feito com excelência. Eu tive professores assim do Piauí, uma professora do Piauí, tive professora, acho que de São Paulo, se eu não me engano, vários professores que já atuaram no setor público e que fizeram assim muita diferença com o trabalho que desenvolveram no seu setor. Maravilha, maravilha. Olha, vamos ler aqui alguns comentários que chegaram lá atrás, a gente já mencionou essas pessoas aqui, mas vamos adiantar os comentários deles aqui, eles foram lá atrás. A Kátia dizendo, boa tarde, Kátia e pastor Carlos, de Juiz de Fora. Então, a gente já falou da irmã Kátia, um abraço para ela, ao querido pastor Carlos. Um abraço. Pessoas especiais demais. Demais. O Cadu faz faculdade de música. Benção. Cadu, fera, que a gente chama. Ele é fera demais. O Jorge Flores, né, já falou. Aí, Renata, olha nós aqui em Niterói, ligadíssimos em você. Jorge é primo. Benção de abraço. Deus.
Vamos então lá para o final. Agora eu acho que eu já li. A Neide Marinho da Silveira, Neide de São Gonçalo. Sim, conheço. Bom, então vamos lá para o final, os últimos comentários. Se os comentários vão chegando, senão a gente não vai sair daqui hoje. Eu quero agradecer a participação de todo mundo, mas o pessoal, você é querida mesmo, Renata. Obrigada. Que bênção. Antoniele Robaina Muniz da Costa, também estou aqui ligadinha, sucesso. Grande professora, educadora do nosso município, Colégio Batista. Beijão, Antoniele. A Josiane Santana, boa tarde, amei a entrevista. Renata é uma ótima professora, que Deus continue abençoando a sua vida. Obrigada. E por último, a Rosalva Muniz, sucesso, Renata querida, estamos torcendo por você sempre. Muito obrigada. Torçam, orem. São muitos livros, são muitos artigos, são muitas videoaulas, aulas presenciais, viagens, cursos. Muito esforço, gente, não é fácil não. Nessa idade eu não tô tão velha, mas também não tô tão nova mais, né? Já com 2 moças em casa e muitos compromissos na igreja, né? São vários setores que a gente precisa administrar, saúde, mas Deus tem nos ajudado, né? E é isso aí, vamos correr atrás para oferecer o melhor, sempre o melhor, né? Sempre fazer tudo com excelência. Maravilha, Renata, maravilha. Vamos fazer o seguinte, então, você quer mandar um abraço para essas 2 moças aí? Você falou 2 moças. Então, provavelmente elas não podem estar ouvindo neste momento, mas vai ficar gravado, né? Eu acredito que fica gravado. Então, beijão para Samara, beijão para Cassiane, né? Essas 2 bênçãos que Deus colocou na minha vida. Que Deus, né, continue abençoando, dando forças e entendendo, né, às vezes um pouco da ausência. Esse final de semana temos Congresso dos Músicos Batistas do Estado do Rio. Vou estar lá lecionando para professores de musicalização infantil. Então são alguns dias fora de casa, né? Mas em prol de uma causa nobre. Mas elas são feras, elas são espertas, ajudam em casa, tomam conta do pai. Eu acho que elas têm que tomar mais conta do pai que o pai toma conta delas. Renata, querida, olha só, eu quero agradecer a você pela sua participação, por todo esse conhecimento que você passou para aqueles que estavam acompanhando aqui. Quero agradecer a participação de todos, os de perto, os de longe, né? E assim, que Deus continue, né, te abençoando, conduzindo a sua vida. E olha, para adoçar a sua vida, essa vida tão corrida, nós dedicamos a você esta pequena lembrança. É para adoçar a sua vida. É doce mesmo? Eu sou formiga, hein? Não é doce, mas é doce como doce. Eu expliquei tudo e não expliquei nada. Quer abrir? Então, abrir, mostra ou não mostra? O que vocês acham? Será que eles querem ver? Eu acho que o povo quer ver. Agora eles ficaram curiosos, né? Eu também. Eu vou abrir. Claro que eu vou abrir. Gente, tão lindo. Carinho. Gente, não divido, não reparto. Não adianta, eu não fui preparada psicologicamente para repartir bolo, é meu, e tá? E esse aí é especialista em cookies da Ale. Amo! Ale é top. E olha, por falar nisso, tá? Vou aproveitar aqui, lembrar que nesse final de semana, além já dos deliciosos bolos de pote que ela faz, inclusive esse aí, preparado por ela, tem quentinha de salpicão nesse final de semana, tá? Tem no dia 25, né, no domingo, tem aí quentinha de salpicão por apenas R$15, entregas de 11 até meio-dia e meio. Então, Cookies da Ale agora também vai ter essa linda e deliciosa quentinha de salpicão no domingo, tá? Dia 25 é domingo, né, gente? Me ajuda aí. Isso aí, domingo. Domingo, então, tem quentinha de salpicão, tá? E deixa eu ter contato. A Alessandra é fera demais, E eu dou aula pro Kainan, filho da Alessandra.
muito inteligente, muito musical. Beijo, Kainan. Maravilha, maravilha. Bom, Renata, eu agradeço a sua participação. Desejo que Deus continue te abençoando, conduzindo a sua vida. E seja, se eu estiver aqui na rádio, mas se eu não estiver, outros vão estar, mas eu creio que eu ainda esteja, mas Deus é quem sabe de tudo. Mas eu estou já pensando em recebê-lo aqui em abril, maio do ano que vem, para dizer, gente, agora nós temos um espaço para atender com musicoterapia por uma profissional que está apta, está qualificada para tal. Então, que Deus te abençoe muito. Obrigado a todo mundo que participou. Cadê aqui a tela? Ó, todo mundo que participou aí no YouTube, no Facebook, obrigado. Continuem acompanhando, se inscrevam no nosso canal. E a você, Renata, até a próxima. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Mesmo nervosa. Mas, primeira experiência aqui, né, na rádio, a gente vê muito microfone, assim, eu sou mais do instrumento do que da voz, né, mas eu gostei de estar aqui encarando esse desafio, porque é uma profissão muito linda e que sei que poucos conheciam e precisa ser divulgada, e eu agradeço muito o espaço, né, no seu programa, aqui na Rádio Oasis, por esse papel, até social, né? Esse papel social de levar conhecimento às pessoas. Muito obrigada mesmo. Então é isso, eu que agradeço e até a próxima, se Deus quiser. Senhoras e senhores, essa foi Renata Schwartz, pós-graduada